Salve, galera! Mais um podcast, o Bicast, o podcast da Biconte. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Muito especial mesmo. Eu acho que vai ser bem legal. Se a gente só pedir pra ele falar um oi pra gente aqui, será que o pessoal desconfia quem é? Com certeza, Campinas inteira conhece, Vamos né? fazer um teste? Será? Oi, boa tarde. Ficou fácil, hein? Ficou fácil agora, hein? Então, com vocês, episódio número 4, Eduardo Brambila. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, é muito bom estar aqui com vocês e uma honra muito grande. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito legal. Muito legal. Honrado em ter você aqui. Já passou alguns convidados ilustres aqui. Foi muito legal, né? E o seu nome estava na lista aqui pra gente conversar um pouquinho, falar de empreendedorismo. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Que bom, misturar comunicação, empreendedorismo, liderança, o papo não poderia ser melhor, Com né? certeza. Mas estou muito honrado de estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Obrigado pelo Eduardo. convite. Obrigado mesmo. Vamos pagar as contas antes? Vamos lá. Patrocinador do episódio de hoje, Buritis Brasil Confecções. Galera, Buritis é especialista em proteção UV. Então, se você precisar de camisetas, manguito, galera que joga futevôlei, beach tênis, motoboy, enfim, todo mundo que está exposto ao sol. Motorista de Uber. Motorista de né? Uber. É muito normal a legal. gente ver o motorista, o braço esquerdo super queimado e o direito branquinho, né? Não- O meu tá assim, inclusive. Não pode falar que o braço fica para fora da janela, porque nas próximas semanas vamos ter alguém aí Que que vai aplicar uma multa, vai né? aplicar uma multa. Então não podemos Sem falar. braço pra fora. Sem braço para fora, mas com a proteção. Mas é muito importante se proteger. Então, luvas, manguitos, camisetas, tudo que você precisar de proteção UV. E a proteção melhor que tem, né? É o FPS 50+. Legal. Então, pode contatar a Buritis, que com certeza eles vão resolver o seu problema. E a Buritis está aqui em Campinas, né? Produção aqui em Campinas e distribuição para o Brasil inteiro. Brasil e todo. Muito legal. Muito bom. Bora começar esse bate-papo, porque eu tava ansioso, hein, para receber ele aqui. Eduardo, obrigado novamente por estar aqui conosco no episódio. Eu acho que vai ser bem legal. O Anderson, né? Todo mundo já te conhece, né? Você tá todo dia no que lar legal. dos campineiros, Entra né? em casa todo dia. Todo dia os campineiros já te ligam a TV e te veem na IPTV. Ele é apresentador da IPTV, né, Eduardo? Já são 11 anos aqui, né? 11 anos. Então, Poxa, que é bastante tempo, uma jornada juntos, legal. né? Que legal. Você é jornalista, apresentador e editor executivo na IPTV. Uma jornada grande lá, né? Você começou lá há muito tempo já, há 11 anos. 11 anos aqui em Campinas, Em né? Campinas. Mais de comunicação no jornalismo eu tenho mais ou menos... Eu acho que estou indo para quase 20 anos já, Poxa, que legal. né? Contando o período de estágio, né? Porque eu me formei lá em Mato Grosso, na Universidade Federal de Mato Grosso. Que legal. Aí comecei a trabalhar lá em Cuiabá, na afiliada da TV Globo lá em Cuiabá. E trabalhei lá como contratado uns 7 anos, eu acho. Eu me tornei apresentador lá muito cedo, com 24 anos eu estava na apresentação já do telejornal da hora do almoço. E aí veio o convite para vir aqui para Campinas. Eu falei, vambora, um grande desafio, tava querendo, né, sair lá do estado para ter uma experiência, assim, que me desafiasse, me levasse para um outro patamar. E graças a Deus deu tudo certo, funcionou super bem, né, o trabalho aqui, são 11 anos, né, no mesmo horário, na mesma empresa, todos os dias na hora do almoço com a galera. Com certeza. Você é de onde? Eu sou de Campinas? Presidente Prudente. Presidente Prudente. Na verdade, não de Presidente Prudente, da região, né, de Prudente. Eu sou de uma cidadezinha chamada Álvares Machado, que fica 7 quilômetros de Presidente Prudente. Então foi lá que eu nasci, mas com 15 anos eu saí de lá, porque minha família mudou, né, para Mato Grosso. Meu pai recebeu uma proposta de trabalho lá, na mesma empresa dele, daí nós fomos morar em Mato Grosso. Então, a partir de 15 anos, eu concluí o ensino médio lá, me formei lá, comecei a trabalhar lá, casei lá. Então, muita coisa, uns bons episódios da minha vida se passaram lá em Mato Grosso. Que demais, hein? Pô, e o Eduardo tem um segredo aí, porque ele falou 20 anos de comunicação com rostinho de 25. Ah, Como isso pode, aí eu Eduardo? já ganhei o ano. Não, já é ganhei o ano. verdade. Você é É. super jovem, né? Ah, que bom. Não, tenho 38 anos, né? Que legal. Eu acho jovem ainda, né? É jovem, Não, eu jovem. falo porque a nossa referência de juventude muda muito, É né? verdade. Eu lembro que há alguns anos eu levei um susto, né? Porque a gente encontra alguns adolescentes e tal, e quando eles olham pra gente e falam assim, ô tio,
O tio assusta, Você não né? sei o que, você fala, meu Deus, estão me chamando de tio, já era eu que chamava de tio até pouco tempo, né? Daí você fala, nossa, o tempo tá passando. E lá, É aí que a gente percebe, né? eu senti isso com os pelinhos brancos na barba, né? E quando a nossa estagiária lá começou a me chamar de senhor, né? O senhor, eu falei, senhor. meu Deus, Senhor é pesado, né? Senhor pesado, Nossa, e cabelo branco e tem vários já, hein? Ah, Não tem nem como esconder, né? Nem ligo, viu, Não, não Eduardo? tem jeito. Mas, Eduardo, é, o nosso bate-papo aqui, a gente tem um foco muito legal, assim, contando um pouquinho da história, né? E a gente gosta de falar, porque nosso público, basicamente, empreendedores de Campinas, né? Que estão aí ou começando o seu negócio ou tentando migrar para o digital. Por que que eu falo migrar para o digital? Acho que não dá mais para viver sem o digital nas nossas vidas, né? A maneira como a gente pede uma comida mudou, a maneira como a gente lida com o banco mudou, a maneira como a gente chama um Uber, um táxi mudou, tudo mudou, né? E eu acho que as empresas também, elas têm que adaptar para o digital, né? Então a gente, nos últimos episódios, a gente fala muito sobre a digitalização, sobre a importância de você estar também numa mídia, e o Anderson comentou comigo que você tem um projeto específico sobre isso, né? Então, antes de comentar sobre o seu projeto, é mais para a gente colocar na mesma página, né? Que a gente fala com esse público, né? Mas eu queria conhecer um pouquinho da sua história, além como que você começou no jornalismo, como que foi a experiência aí de iniciar aí como escolher a profissão de jornalista, como que surgiu isso na sua vida? Cara, foi uma loucura, eu não sei por quê, mas eu falo que vou ser jornalista desde os 5 anos de idade. Poxa, que legal. Isso Caramba. porque a minha família, meu pai e minha mãe, eles lembram disso muito bem, né? Óbvio, eu não lembro que com 5 anos eu falava, né? Não tinha uma memória tão boa na época assim. Mas foi um negócio muito inusitado comigo, porque eu tinha muitas dificuldades de comunicação, né? Na infância, na adolescência. Eu era aquele moleque que ficava escondido em tudo quanto é lugar, né? Nas reuniões da família eu nunca interagia, eu nunca falava, eu tinha poucos amigos, era muito, muito, muito tímido, assim, num grau absurdo. Tanto que alguns parentes olhavam pra mim e falavam, como que você vai ser jornalista, comunicador, se você nem abre sua boca, né? Você fica só aí e tal. Então, estar aqui hoje, trabalhar com comunicação, foi uma grande superação na minha vida. É por isso que hoje eu tenho muita propriedade e autoridade, inclusive, para ajudar pessoas nesse desafio de falar em público. Eu faço mentorias hoje, né? Faço atendimentos com empresários, profissionais liberais, gente que trabalha em diferentes áreas e que precisa ter uma comunicação muito eficiente, mas que às vezes tem uma dificuldade, né? Tem um medo de falar em público, surge uma oportunidade de falar para um grupo um pouquinho maior, ou até mesmo uma palestra, uma apresentação, e a pessoa se sente totalmente vulnerável, não consegue dar o recado do jeito que deveria, Dá aquele branco na cabeça. dá aquele branco, perde o raciocínio, Nervosismo, né? bate aquele nervosismo, a pessoa não se sente confortável, vira um sofrimento, né? Porque o desafio de falar em público para muita gente é um grande sofrimento, e a pessoa acha que ela nunca vai conseguir vencer. Então aí eu trago todas essas ferramentas que eu estudei ao longo de toda a minha trajetória e que eu vivi. Então quando eu estou fazendo treinamento, né, com todos os meus alunos, eu sempre falo isso, eu não estou passando aqui uma teoria, eu estou passando aquilo que eu testei, que é comprovado. E Você mesmo funcionou. validou, né? E funcionou. Não, se eu estou aqui com vocês hoje, Com se certeza. eu olhasse para o menino lá de trás, ele jamais estaria aqui. É. Se não fosse treinamento, se não fosse persistência, se não fosse disciplina mesmo. E vontade de alcançar esse resultado. Então é essa experiência que eu tenho feito hoje, né? E então foi com 5 anos de idade que eu despertei para isso e sempre tive muito claro de que eu ia trabalhar com comunicação. Sempre, sempre, sempre. Assim, sempre foi um negócio que era muito evidente. E aí, quando eu me formei, eu fiz já o vestibular para a Faculdade de Comunicação Social com habilitação em jornalismo da Federal lá de Mato Grosso. Passei e tô na área desde então. Que legal, que legal. E lá começou estágio, como é que você já começou indo para a TV? Porque o jornalismo tem algumas áreas, né? Você pode ir para a área de jornais, né? Outras mídias. E você foi para TV. Como que surgiu a TV na sua vida, Eduardo? Eu não queria TV. Não queria? É um negócio impressionante, assim, eu não queria TV. E Isso vai dar um corte legal. É. Eduardo nunca quis, Nunca quis televisão. Nunca quis televisão. manchete de site de fofoca, né? Eduardo nunca quis televisão, ele tá aí, né? E eu tinha era o meu desejo, assim, muito claro, trabalhar em jornal impresso na época. Eu sempre gostei muito de escrever e gosto muito de escrever, né? E aí, quando eu fui para a faculdade, era a minha intenção, fazer um programa de trainee de algum jornal grande, e investir nessa área, porque, como eu disse, eu sempre gostei muito de ler e de escrever, de produzir textos mesmo. Só que daí, durante a faculdade, os estágios me levaram
para TV, né? Primeiro eu trabalhei em assessoria de imprensa, mas foi uma experiência muito rápida. Depois eu fui pro site de notícias da TV, a afiliada da Globo lá em Cuiabá, né? E era no começo do site de notícias, não era nada do que a gente vê hoje, né? Era um negócio muito primitivo ainda. E então participei desse início do site de notícia lá, né? E tinha muito texto, então para mim era uma delícia. Só que a gente fazia o modelo do jornal no site, não sabia ainda o que pegava, que tem que ser texto mais curtinho, igual é site hoje, trabalhando muito audiovisual. Falava da mesma forma formal na internet do que no jornal, né? Exatamente. Usava a mesma Uma linguagem. referência, né? Era muito novo, né? Era assim, HTML ainda, né? Aqueles formatos quadradão, né? O site. era tudo muito inicial. Então, as empresas estavam testando o que funcionava, o que o público gostava. Era pouca gente que via, depois foi aumentando. Então, enquanto eu estava ali produzindo um monte de texto, eu estava assim, muito empolgado com aquela experiência. Só que daí eu estava quase me formando e eu só tive uma experiência assim mais densa ali no site. E aí eu falei, poxa, eu queria também experimentar um outro veículo nessa reta final da faculdade. E aí, como eu sempre estava fazendo algumas notícias que se destacavam e eu passava lá para a galera da TV, a gente trocava muita experiência, aí eu cheguei lá e pedi para a chefe de reportagem, né, as duas chefes de reportagem na época, eu falei, será que eu não consigo fazer um estágio, né, para eu terminar a faculdade e tudo mais? Mal sabia eu. Nunca. Eu fiz eu fiz o estágio lá, né? E aí deu super certo, graças a Deus. E aí teve um dia que o gerente de jornalismo lá pediu para todos os estagiários fazerem teste de vídeo no estúdio. E pediu pra gente ir com uma roupa, né, já de apresentador, né, os homens, as mulheres e tudo mais. E aí eu lembro que a gente não tinha nem condição na época de comprar terno, né? Eu sou de uma família muito simples. Aí minha mãe foi lá na Riachuelo, naquela época a Riachuelo era barata, porque hoje tá, né, o olho da cara, né? E aí comprou um daqueles ternos de microfibra e tal, e aí eu peguei e fui pro piloto, o teste de vídeo. E aí todo mundo foi fazendo tal, chegou a minha vez, a hora que eu fiz ali, o piloto morrendo de medo, né, assim... Tava travado. Tava tremendo, falei, meu Deus, o que é isso? Aquele monte de luz, aquele monte de câmera, eu falei, nossa... Transpirando. Isso aqui não é pra mim, não. E aí eu peguei, comecei a falar, né, a passar o texto ali, e ele pegou, virou pra mim e falou assim... Você é um apresentador nato. O gerente de jornalismo falou pra mim. Você é um apresentador nato. Caramba. E pegou, virou as costas e foi embora. E eu peguei e falei, né? Será que ele falou pra mim mesmo? E eu fiquei, assim, muito, muito chocado com aquilo. Ele chegou lá na redação, falando em alto e bom som. Nossa, o Eduardo é um apresentador nato. E foi super bem no teste, começou a me elogiar. E eu falando, gente, mas não foi tudo isso, né? E aí, quando eu terminei lá o estágio, que eu fui concluir a faculdade mesmo, e eles já me contrataram como repórter ali em Cuiabá. E aí, 2 anos depois, eu já estava na apresentação. Eu digo que eles acreditaram mais em mim do que eu mesmo acreditava. Porque eu falo, se eu fosse dar uma oportunidade para eu mesmo naquela época, eu não daria. Porque eu não tinha condições. Assim, eu tinha muitas limitações, muitas dificuldades técnicas mesmo ali para a televisão, né? Mas, graças a Deus, eu tive pessoas assim, que foram anjos na minha vida, que acreditaram, me deram oportunidades e me impulsionaram a ser o que eu sou hoje, entendeu? Então, foi um negócio muito natural. Aí, quando eu vi, eu estava indo na televisão, o resultado estava sendo super legal, eu também já tinha gostado, é como se o bichinho tivesse picado, né? Picou ali e tal, eu estava, né, muito feliz com aquela experiência e desde então nunca mais saí. E uma curiosidade também, que muita gente não sabe, é que eu nunca, nesses quase 20 anos de comunicação, eu nunca apresentei, fui titular, na verdade. Eu nunca fui titular de outro jornal que não fosse da hora do almoço. Olha, eu sempre trabalhei nesse horário. Eu acho que pela Lá linguagem... em Cuiabá também? Lá em Cuiabá Olha, também. que coisa. E foi o horário que eu comecei. Eu fui muito moldado, né, com a linguagem desse horário, que sempre foi um horário em que as emissoras permitiram que tivesse uma linguagem mais informal, uma coisa mais solta. Então eu encaixei muito nesse modelo, que é o modelo que eu acredito. Isso eu nunca tinha parado para pensar. Então, se você apresenta um jornal de manhã, uma tarde, uma noite, a linguagem é totalmente diferente. Hoje, todos estão caminhando ali mais para uma linguagem mais informal, digamos assim.
Só que é óbvio que, por exemplo, o Jornal da Noite, ele tem um protocolo um pouquinho mais formal, não é 100% formal, mas ele tem um estilo de linguagem. O Jornal da Manhã, ele também tem um ritmo, né? Porque acompanha o ritmo da população, que é aquele horário em que as pessoas estão acordando, saindo de casa, tomando café. No horário do almoço é um outro perfil de público. Então, o horário da hora do almoço foi o horário que eu me encaixei e fiquei. E ficou. As pessoas não sabem disso, mas eu nunca fui titular em outro horário. Olha que coisa. Nunca mudei. E tem vontade de fazer em outro horário? Em Não. apresentar um programa só seu, assim? Cara, não. As pessoas perguntam, e entretenimento se rolar? Não sei, a gente analisaria, né? Se surgisse uma proposta e tal, mas eu sou muito feliz ali, sabe? No horário, com o formato, é muito a minha cara. Eu acredito muito naquilo que a gente faz. Eu não tô ali simplesmente para dar notícia, né? Eu acredito muito ali no produto que a gente entrega, tenho liberdade, tenho autonomia ali dentro também da forma como a empresa trabalha. Então, é um negócio que me realiza muito. E como que foi chegar aqui em Campinas há 11 anos atrás, Eduardo? Como que foi essa experiência de... Eu sei que Cuiabá é uma cidade grande também, né? Mas Campinas é gigantesca, né? Como que foi chegar aqui para essa realidade? Já conhecia Campinas? Não conhecia? Cara, eu nunca tinha pisado em Campinas. Nunca tinha vindo? Nunca tinha pisado em Campinas. Aqui, o máximo que eu tinha ido era em São Paulo, né? Uhum. Na verdade, meu irmão se formou em Jaguariúna, na Rede. Mas eu não tinha nem referência que era aqui na região, né? Só passou por aqui. Vim na formatura dele só. Mas vir para Campinas foi um passo, assim, muito grande, né? Eu tinha acabado de casar, era recém-casado e foi um desafio profissional muito grande quando fala em EPTV, né? A dimensão que tem a EPTV, a região, a importância em todos os sentidos, economicamente, socialmente falando. E graças a Deus eu sempre tive uma autoconfiança muito grande, né? Uma confiança no meu trabalho. E com a ajuda de toda a equipe aqui, da minha família, graças a Deus consegui segurar as bolas, né? Consegui segurar as pontas ali para fazer o negócio acontecer. Mas olha, no começo eu sentia que eu estava começando do zero, cara. Um negócio impressionante. Eu entrei no estúdio assim, fui apresentar a primeira vez, parecia que nunca tinha apresentado na vida. Mas a mão começou a tremer, suar, respiração ofegante. Falei, eita, calma. Esse ambiente é o seu. Naquela época não era transmitida para todas as cidades que é hoje, né? Acho que foi aumentando ao longo do tempo. Olha, eu acho que a base era a mesma. A base era a mesma. Não mudou, não. Acho que não teve um acréscimo. De cidades, a área de cobertura é a mesma. Mas foi um grande desafio, porque Campinas é uma região muito populosa e é uma região em que as pessoas são muito críticas, né? Elas não aceitam qualquer coisa. Elas não aceitam um trabalho de má qualidade. Então, você se colocar nesse nível, né, para você atender o nível de exigência do público daqui, realmente é um grande desafio. E a comunicação, só a região metropolitana de Campinas é a capital, né? 5 milhões de pessoas, mais ou menos. É uma região por aí, né? Eu sou ruim de número, mas vou acreditar no... nessa faixa. Acreditam no contador, né? Contador entende o número. Eu não, viu? Eu não. Nem a declaração do imposto de renda eu consigo fazer, viu? Então... Mas já tá aí, ó, Biconte, depois... Depois do podcast a gente já troca já conversa. Mas, Eduardo, cara, é visível que você tem esse dom, né, pela comunicação, você consegue expressar bem o que você quer falar, o que você sente, né? Quanto que você acha que isso é importante para quem tem um negócio que precisa, lógico, todo mundo precisa ou vender um produto ou vender um serviço, né? O quanto isso é importante para o empreendedor, assim? Eu acho que o projeto de vocês, eu acho que caminha nesse sentido, né? Eu não vou nem dizer que é importante, Elton, vou falar que é vital. Vital, né? É uma questão de vida ou morte do profissional e do negócio. Porque a comunicação está em tudo. Comunicação não é só da televisão, as pessoas já se atentaram para isso. Sim. Comunicação não é só da televisão, não é só do rádio, não é só do site. Comunicação está em tudo. Em absolutamente tudo que a gente faz. Isso aqui que a gente está fazendo é comunicação. O atendimento que os contadores fazem é comunicação. O processo de venda é comunicação. Liderança é comunicação. Relacionamento dentro da empresa, fora da empresa, na vida pessoal também, é tudo comunicação. Dentro de casa, como você vai falar com seu filho, com sua mulher, tudo... É tudo comunicação. E os grandes problemas que a gente enfrenta no trabalho ou fora dele, na maioria das vezes, eles passam pela comunicação.
por uma comunicação precária, uma comunicação que não é clara, uma comunicação que muitas vezes é violenta, uma comunicação que não é direcionada para aquilo que você realmente precisa direcionar. Então, a comunicação é vital. Só que, mesmo sendo algo vital, muita gente não se dá conta disso. A pergunta que eu faço é: quantos profissionais, em suas trajetórias, dedicam tempo para treinar e aprimorar sua comunicação? Quantos? Hoje, claro que isso, né, as pessoas estão se atentando mais, mudou muito. Só que muita gente ainda acha que a comunicação é um negócio intuitivo, ou até mesmo um dom divino que algumas pessoas recebem e outras não. Sendo que a comunicação é uma habilidade aprendida, é como andar de bicicleta. É treinável. Se você estudar, se você treinar, se você praticar, você vai ter melhores resultados. Muito Então eu sempre falo assim que muitas vezes as pessoas, elas passam anos, sabe, fazendo cursos, fazendo formações, e tem que fazer mesmo, sabe? Tem que ter um conteúdo de qualidade para oferecer para as pessoas, né? Na área de vocês, por exemplo, tem que ter o domínio de absolutamente tudo que diz respeito, né? A essa área, para você conseguir prestar um atendimento de qualidade, um atendimento de excelência, né, para os clientes. Então, você ter esse conhecimento, essa base é obrigação, é o ponto de partida. É o alicerce. Né? É o alicerce. A experiência também que a gente acumula ao longo do tempo, muitas vezes as pessoas têm 15, 20 anos de experiência. Só que daí a gente olha para esse profissional e muitas vezes é um profissional que está escondido. As pessoas não conseguem enxergar valor nele, ou até mesmo ele tem um nível de sucesso, mas ele poderia ter muito mais sucesso se ele conseguisse comunicar isso da forma correta para as pessoas. Então, a comunicação é aquilo que vai fazer você ser reconhecido por aquilo que você construiu ao longo da sua jornada. Se você construiu uma jornada maravilhosa, com muito conhecimento, muita experiência, mas você não consegue comunicar, as pessoas não vão dar o reconhecimento e o valor que você realmente poderia ter. E aí tem muitos profissionais que passam assim, anos frustrados, decepcionados, porque eles olham e falam, poxa, eu investi na minha carreira, eu investi em formação, eu tive tantas experiências boas, mas eu não tenho o que eu passei deveria. anos em uma empresa, né, tenho uma experiência, uma bagagem, mas não consegue colocar para fora. Eu poderia estar em outro nível, eu poderia estar ganhando mais, eu poderia ter muito mais clientes, e tudo isso tem a ver com comunicação. Quem se comunica bem consegue avançar e subir vários degraus na carreira. Quem não se comunica bem, infelizmente, vai ficar escondido, principalmente no mundo de hoje, em que isso aqui Isso que eu queria até entrar... aumentou a necessidade da gente se comunicar bem, né? Queria até entrar em questão. Você acha que a comunicação, a gente precisa... Como que eu vou saber? Ó, comunicação falta. Com o chat GPT e tudo mais, você acha que isso vai dificultar a comunicação, por exemplo, do cara ter que pensar no que ele vai falar? Ou o cara só vai jogar ali na internet, já tô com o texto aqui, vou enviar, não preciso nem pensar. Você acha que isso vai deixar as pessoas pensarem menos? Olha, depende do uso, né? Como toda tecnologia, se você faz um bom uso dela, você vai conseguir extrair o melhor dela. Agora, se você faz um mau uso, você vai cair do cavalo, literalmente. Tecnologias como o chat GPT, né? A inteligência artificial, elas estão aí para nos auxiliar, não para nos substituir. Então, a pessoa que ela usa uma ferramenta dessa sem um equilíbrio, sem um discernimento, entendendo que aquilo é um apoio e não uma atividade principal, ela está fadada a cair do cavalo, literalmente. E limitada, né? E vai ficar limitada. Porque assim, você entra lá na ferramenta e de fato, ela dá um monte de ideia, né? Sim. A gente faz o teste lá, joga, eu quero uma palestra sobre como destravar a sua comunicação. É legal que pega dá lá tudo estruturado, né? Os tópicos que você tem que falar, né? Desenvolve ali o conteúdo, mas nada substitui o profissional. Eu posso pegar uma palestra pronta daquela e ministrar. Se eu não tiver uma capacidade de conexão com as pessoas, se eu não tiver vida, se eu não tiver uma habilidade, sabe, para materializar aquele conhecimento, gerar uma identificação com o público que eu estou apresentando, cara, o chat GPT não vai resolver nenhum problema meu. E aí entra, Eduardo, um pouco da resenha, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, né? Que a comunicação em si não é só a mensagem, né? O conteúdo que vai ser falado é parte da comunicação, né? Fala um pouquinho disso pra gente. E aí casa com o que você perguntou. O conteúdo é uma parte. Exato. Uma parte importante, mas é uma parte da comunicação. A outra parte, que é atitude, digamos assim, isso ainda depende de nós. Né? O ser humano,
é insubstituível nessa questão. Em sua capacidade de gerar conexão, de ter empatia, de ter identificação, de ter um olhar próximo para as pessoas, de gerar isso aqui, esse ambiente gostoso Exato. que a gente está aqui no podcast. A tecnologia não faz isso. E essa atitude você acha que é 100% treinável? Completamente. Tudo em comunicação é 100% treinável. Até a simpatia é treinável, sabia? Já viu aquelas pessoas carrancudas que têm dificuldade de sorrir? Aham. Né? Muitas vezes tem, não sei na área de vocês, mas eu acho que toda área tem, né? Aquela pessoa que afasta cliente, né? Com A certeza. pessoa que fica emburrada, sabe, tem aquela energia negativa o tempo todo, com a cara fechada, ela afasta os clientes, né? Afasta as pessoas. E sabe por que isso acontece? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem uma função principal, que é nos manter vivos. Então ele está a todo momento tentando identificar possíveis ameaças à nossa segurança. Fuga da Então, dor. a fuga da dor, exatamente. Então ele olhou para você, eu tô olhando para você, e você tá com a cara fechada, o Ameaça. nosso cérebro ele vai falar, poxa, esse cara não é muito bom você tá perto não. Uhum. Dá aquela afastada. Repara, se você tá num ambiente em que tem uma pessoa cara fechada e a outra pessoa, sabe, mais aberta, mais sorridente, de quem você tem uma facilidade Exato. maior, uma chance maior de se aproximar? Da pessoa que realmente tá com um sorrisão no rosto, tá aberta, mostrando interesse em se conectar, em se relacionar. Então isso é fundamental, tem a ver muito com aquilo que a gente falou, atitude. Tem uma pesquisa clássica da comunicação, que é do Dr. Albert Mehrabian. Todos os treinamentos a gente fala sobre isso porque deixa muito claro, né, o papel de cada recurso da comunicação ali na forma como a gente interage com as pessoas. E por esse estudo, 7% do impacto da comunicação vem da palavra, vem do conteúdo. 55% do impacto da comunicação vem da linguagem não verbal. E a linguagem não verbal é o quê? São os gestos, postura, expressão facial, sua imagem. Caramba. Sua imagem. Nós homens somos muito relaxados em relação à imagem, né? A gente acha que cabelo não tem nada a ver, a barba pode ficar de qualquer jeito, a roupa também, não importa, né? Não preciso ter um cuidado com isso, E né? tudo isso está comunicando. Tudo isso está isso. comunicando. E Isso. se comunicando muito mais do que qualquer palavra que você possa trazer, né? E aí, para completar, então 55% da linguagem não verbal, 7% da linguagem verbal, que é a palavra, e 38% é o tom de voz. Porque o nosso tom de voz também comunica e precisa comunicar a mensagem adequada ao objetivo que a gente tem ali. Então não significa que, por exemplo, algumas pessoas me falam, né? Então 7% do impacto da comunicação significa que eu não preciso ter um bom conteúdo, eu posso falar qualquer coisa, entregar qualquer coisa para as pessoas. Não, não é isso. Não é isso que o estudo mostra. O estudo simplesmente mostrou aquilo que realmente impacta mais. Mas os 3 recursos precisam estar muito bem alinhados para que você tenha sucesso. Porque os 7%, se eles não forem bem cuidados, o que vai acontecer? Toda a comunicação vai ruir. E eu sempre dou um exemplo do McDonald's. Quando você vai pedir um combo, o que vem no combo? O lanche, a batata frita e o refrigerante. Tá, mas eu tô lá no restaurante, eu falo, eu quero um combo do Cheddar McMelt sem batata. Aí estragou tudo o processo. O que a pessoa vai me falar? Grande e pequena, né? Ela já... Não, ela vai falar, então o senhor não quer um combo. Então você não quer um combo. É só O senhor não batata. quer um combo, É o só senhor um quer lanche ou refri. um lanche e o Já refrigerante avulso. Estragou o processo. Não é combo. deles ali. E é a mesma coisa, não tem como você falar, poxa, eu sou muito bom em conteúdo, no tom de voz, mas não domino a linguagem. E é um combo. É um combo. Tudo tem que estar alinhado e caminhando para o mesmo lugar. O problema é que muitas vezes a pessoa, ela tá com um conteúdo muito bom, só que a forma dela transmitir é totalmente inadequada. Aí gera aquele ruído e o nosso inconsciente aponta imediatamente, fala, poxa, essa pessoa não tem preparo, Legal. essa pessoa não é digna de credibilidade, essa pessoa não sabe direito o que ela está falando, e muitas vezes é um bambambam na área. Exatamente, exatamente. E aí você não consegue se comunicar. A comunicação para. A comunicação para e a outra pessoa não dá o valor que você merece. Já há exemplos de grandes profissionais, que inclusive eu estudo na mentoria de comunicação, gente que assim é mega graduada, tem muita formação e que os outros olham para essa pessoa e falam, ele tem muito marketing pessoal, ele não é tudo isso. Eu não acho que ele é tudo isso. Aí eu pego, analiso o currículo da pessoa e falo, olha aqui, a pessoa fez isso. Não parece. No mundo de hoje não basta você ser, você tem que parecer que você é. E isso é comunicação. Isso é comunicação. E como eu disse, comunicação, o impacto da comunicação, mais de 90% do impacto vem da nossa atitude.
E aí, como a gente está se portando no negócio e fora do negócio? Porque, aliás, não tem nem como separar, né? Mesma Hoje as coisa, pessoas querem fazer uma divisão. Ah, é a minha vida pessoal, é a minha vida profissional. Cara, as duas coisas se misturam, porque muitas vezes na vida profissional, no networking da vida, a gente faz negócio também. Você não sabe a hora que o negócio vai bater na sua porta, um possível cliente pode estar ali. Eu tenho alunos, por exemplo, jogando, sabe, fazendo uma atividade física, e de repente se conectava ali com uma outra pessoa e se tornava cliente, ou depois virava até uma sociedade. Cara, os negócios, eles não marcam o horário e nem marcam o local, eles podem acontecer a todo momento. E a sua atitude, ela tá condizente com aquilo que você é ou com aquilo que você quer transmitir? Isso tudo é comunicação. Aconteceu isso com a gente, né? Aconteceu. Ele é meu cunhado, comecei a namorar a irmã dele. Revelou no quarto episódio. No quarto episódio, Aí, hein? Demoramos. Meu cunhado. Meu cunhado e depois... Mas tá tudo bem entre vocês? Tá, tudo tranquilo, bem. tranquilo. bem. Vocês querem conversar minha irmã mais? é a caçula. Não, Vocês querem? Eu cuido bem Eu dela. não É a tenho- caçula. Eu não tenho curso de psicologia, mas se quiserem abrir o coração pra gente, né? A gente conversar conversa um um pouquinho, pouco aqui. fala dos problemas. Mas aconteceu com a gente, né? Começamos como cunhados e depois ali o convívio e tal, viemos a ser sócios e tudo mais. Exato. Então, E uma coisa legal que você comentou, Eduardo, eu vi isso na prática agora numa série que eu tô assistindo, cara. Até vou recomendar, para quem tem Star Plus, O Rei da TV, que conta um pouquinho da história do Silvio Santos. Cara, e tem algumas cenas que ele fala, não, eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa carismática. Então, toda vez que ele aparecia na frente das câmeras, ele tava dando risada. Ele estava sorrindo, né? Ele estava sorrindo, ele se preocupa até hoje, né? Muito com a aparência, com o cabelo, com o terno, com o microfone. Então e é verdade, cara. Então não era só a comunicação, né? Ele se preocupava muito, assim, estar sorrindo para gerar a conexão com o público. E a série conta um pouquinho disso, né? Eu falei, poxa, é real. E tudo isso, comunica, a gente tem que se preocupar muito, porque as pessoas, elas nos leem e inconscientemente elas fazem um julgamento. Não é algo que a gente pensa, planejar, eu vou julgar o Anderson, né? Vou fazer um raio-x aqui, vou julgar. Não, esse julgamento acontece inconscientemente em questão de segundos. Eu bato o olho em você e eu falo, poxa, é um bom profissional, tem credibilidade. Posso confiar nesse cara, posso fechar com ele. Ou às vezes eu olho pra você e falo, não senti firmeza, não. Não senti firmeza, não é digno de confiança, não vou fechar com ele, não. E isso antes mesmo de você abrir a boca. Quando a gente fala de atitude, simplesmente ali pelos nossos gestos, a nossa postura, a nossa forma de interagir com as pessoas, tudo isso está comunicando e as pessoas estão nos lendo o tempo todo. Por exemplo, uma questão de postura. Vocês estão vendo que eu estou com o tronco inclinado aqui para frente. Por que eu estou com o tronco inclinado? Essa é a postura de quem tem interesse em se conectar com outras pessoas, que está interessado na conversa. Se eu pego, por exemplo, eu já encosto aqui... Você já tá afastando, né? Eu já tô gerando um afastamento. Então, por exemplo, você tá numa reunião online, que hoje acontece com muita frequência, né? E tem gente que fica lá largadão na cadeira. Isso vale para o ambiente presencial e vale também para o ambiente online. Isso mostra, por exemplo, você até cruza os braços aqui, você tá completamente fechado. Aí você fala, que bobagem, não é nada disso, não era isso que eu queria falar. Só que inconscientemente é o que a pessoa tá lendo, porque como eu falei, não é palavra, isso aqui comunica. Nós temos um padrão cerebral que foi estabelecido muito tempo atrás, milhares de anos atrás, e o nosso cérebro ele lê dessa forma. Então, é muito sério. Por exemplo, a questão do contato visual é muito importante, né, na comunicação, mas tem gente que tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas como a gente está fazendo aqui. Sim. E no digital, onde que está o olho, onde que estão os olhos do nosso público? Na câmera. Só que as pessoas gravam um vídeo olhando para a tela. E aí dá para ver que elas estão olhando para baixo. Não estão olhando nos olhos das pessoas. Eu já fui em reunião, por exemplo, com parceiros que iam trabalhar na minha empresa, né? Numa empresa de treinamentos de comunicação, tudo. E aí a pessoa tá fazendo a reunião assim. A câmera, é até estranho falar, a câmera tava aqui, tava numa diagonal, e ela olhando pro computador aqui, olhando a gente aqui. Sabe? Então a câmera tava aqui, e aí você falava com a pessoa olhando pro computador, e hoje isso tá muito na moda, as pessoas acham legal, né? Fazer modelos de reunião diferente. Mas assim, eu fiquei incomodado o tempo todo. Olha pra mim. Porque assim, parece que você tá falando com a parede. É isso, entendeu? Horrível. Parece que você tá falando com a parede. Então, são cuidados que a gente precisa ter para a gente alcançar o sucesso na comunicação. E a comunicação envolve muito o inconsciente. Os nossos padrões cerebrais, coisas que a gente não entende por quê, mas elas são desse jeito.
Então, são algumas, só para vocês entenderem como que a atitude, essa questão da linguagem não verbal é tão importante para a gente conseguir um resultado bom na comunicação. Eu acho que isso poderia ser trabalhado mais nas escolas, né? Ensino fundamental, médio, para a galera, às vezes, sair da escola já com uma postura diferente, né? Igual a educação financeira, que a gente fala, né? Deveria trabalhar lá, né? Porque se a gente aprende desde cedo, a gente vai evitar muitos perrengues ao longo da vida. E como eu disse, a comunicação é a aplicação de tudo aquilo que a gente aprende. Então, com certeza, todos nós deveríamos investir muito nisso. É óbvio que tem pessoas que aprendem intuitivamente. Elas vão fazendo e elas vão aprendendo, elas vão desenvolvendo na prática. Só que para a maioria das pessoas é necessário um acompanhamento, é necessário conhecer ferramentas adequadas para que elas consigam aplicar na rotina delas. E todas as situações que a gente tem a possibilidade de desenvolver a comunicação, a gente tem que aproveitar, a gente não pode se esconder. A comunicação a gente não aprende na teoria só, a gente aprende principalmente na prática. Então não adianta eu fazer um treinamento de comunicação com você e se você vai se esconder. Vai estar lá uma oportunidade, fala aqui para esse grupo de empresários, de empreendedores. E aí você se esconde lá, fala, não, pelo amor de Deus, não quero. Como muita gente faz. Ou te chama para uma palestra, você dá uma desculpa, fala que vai viajar para o Nordeste. Ficou doente. Ou deu dor de barriga e ficou doente. Então, a comunicação não acontece na teoria, a comunicação acontece na prática. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, né, e que foi uma coisa que me ajudou muito a desenvolver a comunicação, foi que eu sempre me coloquei para apresentar os trabalhos. Mesmo sendo tímido, eu sempre me coloquei. Então, sempre que tinha apresentação de trabalho, eu estava lá para apresentar. E aí na faculdade, uma professora... até tirava o sarro, né? Porque sempre eram os mesmos que apresentavam e os outros ficavam ali atrás só concordando, né? Ela falava que eram os pagodeiros. Lembra os grupos de pagode antigamente? Que iam na televisão? Revelou os anos 90 aí, Eduardo. Os saudosos anos 90, né? Os mais novos aí, né? Não vão entender nada. Mas antigamente tinha a apresentação dos grupos de pagode na televisão. Vou explicar para os mais novos aqui. Aquele passinho, dois pro lado, dois pro outro, igualzinho, ficava ali dando, ficava fazendo os passos ali atrás e tal, mas só o vocalista que tava ali, né? Com o microfone mesmo. E muitas vezes as pessoas são pagodeiras da vida. Elas têm oportunidade de comunicação, mas elas deixam pro outro. Então o outro desenvolve e você vai ficar no mesmo lugar onde você tá. Não tem como melhorar a comunicação se você não se expor ao risco. A comunicação não se aprende nos bastidores. A comunicação aprende no palco. Fazendo, né? Fazendo. Eu estava conversando com de um querido amigo, mentor, né? A gente até teve no evento dele no mês passado, o Anderson Hernandes, é um contador também, que nos inspira bastante, né? E ele participa, Edu, do Grupo Primo, lá em São Paulo, com o Thiago Nigro, né? E ele revelou pra gente, né, que dentro do grupo também existem pessoas com um potencial, assim, gigantesco lá de conhecimento, com uma bagagem muito grande, assim, em grandes multinacionais, né? Só que não conseguem, é isso que você disse, né? Não consegue expressar tudo aquilo que quer falar, não consegue colocar para fora, numa palestra, num curso, aquilo que teve de bagagem, né? E aí vem a minha pergunta. Quais são os principais limitadores aí dessa comunicação? Porque deve ter alguns gatilhos aí que faz com que gere essa trava, né? Porque é fácil falar assim, né? O Edu é apresentador, tá todo dia na TV, para ele é fácil se comunicar, né? Mas quais são os principais, as barreiras aí que faz com que essa comunicação tenha essa limitação? O principal fator que bloqueia as pessoas é o fator emocional. Emocional. É muito emocional. Então, por isso que o treinamento que eu faço de comunicação, ele envolve gestão emocional, ele envolve técnica e envolve prática. As pessoas vêm me procurar e falam assim, Eduardo, você dá curso de oratória? Eu falo, oratória está presente no treinamento. Só que o curso ele vai muito além de oratória, porque oratória não resolve o problema de ninguém. Vou gerar até polêmica aqui, pode fazer mais uma manchete de site de fofoca, tá? Oratória não serve para nada. Oratória não serve para nada, exatamente. Se você não entender, não abraçar e absorver as outras demandas da comunicação. Exato. E um dos principais fatores que são impeditivos mesmo da pessoa desenvolver a comunicação, de fato, é a gestão emocional. Tem pessoas que têm bloqueios por situações que viveram lá no passado. Teve uma pessoa, por exemplo, que chegou para mim e falou assim, Eduardo, eu não consigo nem ler como chama aquele negócio de missa?
fazer a leitura na Aham. missa da Bíblia ali. Quando eu olho aquele monte de gente, eu travo, eu começo a suar e a hora que eu vejo assim, eu tô perdido, eu não sei nem o que eu tô fazendo. Eu simplesmente tenho que ler o texto, tem um texto ali na frente, então não é nem improviso. A pessoa simplesmente vai ler, ela não consegue. E aí, eu como mentor em comunicação, eu faço a pergunta, né? Eu falo, por que você acha que você tem essa dificuldade? Porque não é simplesmente você olhar o hoje, você precisa entender o que aconteceu. Uhum. E aí ela pegou e falou pra mim, falou, olha, Algum histórico, alguma coisa, né? e ela falou assim pra mim, eu sempre gostei muito, sabe, de apresentar os trabalhos na escola, tudo mais, e eu lembro que quando eu tava no ensino fundamental, não lembro o ano agora, eu fui fazer uma apresentação e a professora não gostou e ela me criticou severamente. E a partir dali eu nunca mais consegui falar para grandes plateias, porque eu me senti envergonhada e tudo mais. Esse, por exemplo, é um dos motivos de vários bloqueios que as pessoas têm. As pessoas acham que isso não influencia o hoje delas. Uma situação que foi lá quando era criança e tudo mais. Só que influencia. Tem um neurocientista americano chamado Joseph Ledoux, que ele diz que muitas vezes nós temos uma central do medo e os nossos medos, eles são atualizados ao longo da vida. Então, aquele bloqueio que aconteceu lá na infância, ele vai sendo atualizado, ele vai sendo transferido para suas demandas e realidades atuais. Caraca. Então, por exemplo, ler alguma coisa na missa, antigamente você não lia, mas transfere. Falar numa reunião do trabalho. Você vai ver esse medo também sendo transportado. É como um aplicativo, né, de celular, que de vez em quando vem uma nova Chega versão, uma nova né? versão. O medo também vai tendo novas versões e atualizações. E você não entende por que você está passando por isso, mas tem uma causa muitas vezes lá atrás. Tem outras pessoas que elas simplesmente não conseguem falar em público porque elas não desenvolveram essa habilidade. Uhum. E aí, pelo fato de ser algo novo, o cérebro dessas pessoas identifica muitas vezes aquilo como uma ameaça. E vem aquela descarga de estresse Um perigo. terrível, como um perigo, e essa pessoa nunca se sente confortável. Mas o grande problema é que as pessoas que vivem esse sofrimento, essa limitação, elas acham que nunca vão conseguir. E aí eu pergunto para essas pessoas, eu falo, você já fez um treinamento de comunicação? Não. Aí eu falo, mas por que você fala então que você nunca vai conseguir? Sendo que hoje tem alternativa para tudo. Exato. É completamente treinável. Eu tive um aluno, só para vocês entenderem como que isso funciona na prática, eu tive um aluno que ele chegou assim, numa crise profissional absurda, porque ele foi um campeão pan-americano de taekwondo, um baita professor, tem muito conhecimento, foi campeão brasileiro e tudo mais. E nas reuniões da federação de taekwondo, ele queria, né, participar da liderança, ser mais ouvido e tal, só que como ele não tinha uma habilidade de comunicação, ele acabou se escondendo, e aí as pessoas não davam valor para aquilo que ele falava. E às vezes até ridicularizavam, ele não dava espaço para ele participar. E outras pessoas que tinham menos conhecimento com ele, uma trajetória muito mais limitada, estavam se destacando. E aí ele veio, chegou cheio de feridas, cheio de traumas, decepções com as pessoas. Isso tudo vem para o treinamento de comunicação. E vocês acham que é só oratória, né? Olha como o fator emocional ele influencia. E a neurociência, né? E a neurociência. É neurociência, psicologia. Os meus estudos passam por tudo isso aí. Sim. Não é só oratória, passam por outras áreas também. E aí a gente fez um treinamento, né? Foi um treinamento muito intensivo, principalmente nessa parte emocional. E aí, quando a gente concluiu o treinamento, na mesma semana teve uma reunião estadual da federação, né? Uhum. E aí eu falei para ele, agora chegou o momento de você praticar. Porque se você não colocar em prática tudo isso que você aprendeu aqui, não vai servir para nada. É agora a hora de você posicionar, você já tem as técnicas para você ter um raciocínio organizado, para você colocar o seu pensamento de uma forma criativa, impactante, para você conhecer, persuadir as pessoas. Então vai em frente, você vai conseguir, você vai ter um bom resultado. Chegou lá, o que aconteceu? Travou. Não. Falou Ele bem. foi lá Fez. e conseguiu. Que legal. Ele chegou lá, se expôs ao risco. Quando teve a oportunidade de expor sua opinião, ele expôs a sua opinião de um jeito assim muito eficiente. E aí, no dia seguinte, ele mandou uma mensagem pra mim, tá? No dia seguinte, ele pegou e mandou uma mensagem pra mim e falou assim: olha o que o presidente da federação falou pra mim. Ele recebeu parabéns do presidente da federação, que ficou surpreso porque nunca ouviu isso tinha visto isso nele. Falou assim: nossa, eu me surpreendi como você participou, contribuiu, quanto você foi intencional e assertivo nas suas colocações. E eu quero dizer que você foi a pessoa que mais contribuiu
com todas as nossas discussões. Parabéns. E pra Então- você ouvir um feedback desse que o cara recebeu é sensacional, né? Claro, sensacional e mostra que o treinamento funciona. Exato. Isso aconteceu com ele, é um treinamento muito direcionado, individual, sabe, Intenção, específico. Com intenção. Com intenção, Com intenção né? de- É um treinamento realmente prático. E isso mostra que não tem motivo para a pessoa ficar sofrendo, para a pessoa ficar escondida, sendo que ela pode ir muito além do que ela está hoje, em qualquer área, na área de contabilidade, na área de administração, os profissionais liberais, empreendedores, empresários, muitas vezes acham que vão ficar eternamente ali nos bastidores, a não ser que seja uma vontade da pessoa, ok, mas se ela quer, através da comunicação, chegar a um outro nível, existe treinamento para isso. Legal. Que da hora. Uma vez eu vi que, até para falar um pouquinho de questão de empresas, de marca, né? Que as pessoas se conectam com pessoas. Sim, Então, por mais que você represente uma marca, um produto, um serviço, mas é a sua comunicação, é você expressando aquilo que vai gerar conexão com outras pessoas, né? Então, quanto melhor você se comunicar, você consegue vender mais o seu produto, do seu serviço, né? Para qualquer pessoa hoje, né? Qualquer negócio. claro, é por isso que eu sempre Negócio. bato na tecla, por exemplo, no digital. Muitas vezes as pessoas falam, eu preciso realmente gravar stories, é blogueirinho, aquelas coisas lá do passado. Gente, o jogo mudou. O mundo mudou, não tá mudando, o mundo mudou. E se você não mudou, você vai ficar para trás. Você já está para trás. Esses preconceitos que a gente tem, não quero postar minha vida pessoal, Esquece. o mundo mudou. Eu fui esses dias porque eu tava querendo achar um mapa. Eu fui numa banca, tava querendo achar um mapa daqueles de antigamente que eu queria gravar um vídeo, né? Eu parei em várias bancas e eu peguei e falei assim, você tem aqueles mapas de papel, sei lá, da 4 rodas, alguma coisa para eu gravar o vídeo, né? E aí a pessoa, não. Aí eu peguei, numa última banca, eu falei assim, pro rapaz da banca, falei, poxa, mas não tem nem daqueles, pode ser aqueles bem antigos, surrados mesmo. Ele falou assim, nossa, tinha um último aqui, mas há muito tempo um caminhoneiro passou aqui e pegou, que a indústria não tá trazendo mais. Não tá entregando mais pra gente. Porque agora é tudo digital. E aí eu saí com aquilo ecoando na minha cabeça. É tudo digital. Só que a gente não é digital. A gente tem preconceito com o digital. A gente acha que é bobagem. A gente acha que é algo secundário. Então eu só entro para atualizar as minhas redes sociais quando eu tô bem. Se eu não tô bem, eu não atualizo. Aí eu pergunto para você, quando você não tá bem, você deixa de ir no seu trabalho físico? Não, você vai. Tô falando bem assim, Sensacional. emocionalmente falando. Você vai, Sensacional. você faz. Mas por que você olha o digital como se fosse algo menor? O digital é trabalho. É trabalho. Você está postando muitas vezes alguns fragmentos da sua vida pessoal, mas é trabalho, porque você está gerando conexão com a sua audiência. E eu bato muito nessa tecla. As pessoas que falam isso. Eu tenho que postar da minha vida pessoal. Você tem que entender que as pessoas, elas procuram outras pessoas atrás da marca. E quando elas procuram pessoas atrás das marcas, ela quer ver gente real Sim. que vai ter identificação com ela. Sim. Então é por isso que a gente também precisa mostrar um pouquinho, né, da nossa rotina. Não é mostrar tudo, eu lá no banheiro, não é nada disso. Não, você mas mostra aquilo que você quer. compartilhar até os seus desafios, né? Claro. As suas dificuldades, né? Porque isso gera mais conexão ainda. Exatamente, porque a pessoa, ela vai falar, poxa, o Elton é tão legal, né? Eu gosto tanto de ver o Elton lá na academia, né? O Elton com os filhos, né? Muitas vezes ela não está nem comentando o seu produto, mas quando ela precisar de algo da sua área, ela vai lembrar de você. Porque ela te acompanha, porque ela gosta do jeito que você vive, do jeito que você fala, do jeito que você interage. Às vezes você respondeu a pessoa lá no Instagram, né, no TikTok e tudo mais, a pessoa ela fala, poxa, que legal, ele me respondeu, e aquilo vai ficar na memória dela, ela vai lembrar de você. Então, por trás das marcas, as pessoas estão querendo enxergar outras pessoas. Então é muito importante que no seu perfil profissional, não tenha só aquelas artes frias falando, eu faço declaração do imposto de renda, eu não sei o que, tal. Consultor do fisco, né? O consultor do fisco. Porque você fala só para quem é contador, né? Tem muito disso, né? Tem muito contador que fala para quem é contador. E o contribuinte, ou a pessoa, o empresário, não entende nada do que ele está falando, né? Exatamente. E aí você precisa estudar o seu público para saber o que o seu público realmente quer, para você gerar uma identificação com ele. Eu gosto, por exemplo, de um vídeo, não sei se já viram, de um advogado que é especialista em direito tributário e que ele faz um
um vídeo com um bombom, sonho de valsa. Já viram esse vídeo? Uhum. Podem até procurar na internet, que é bem legal, vocês acham fácil. E ele viralizou nas redes sociais. Porque direito tributário, cá entre nós, é um assunto chato pra caramba. Talvez vocês gostem que, né, meio que casa aí com a área de vocês, né? Mas nós aqui do outro lado, leigos, imagina que a gente ia procurar um conteúdo de direito tributário na internet, no Instagram. E o grande desafio da comunicação é você trazer um conhecimento de uma área muitas vezes tão complicada, tão afastada da rotina das pessoas e gerar identificação com a realidade do cara, assim, gerando uma surpresa, gerando um inusitado. E aí ele pegou, começou o vídeo com um bombom, lembra? Sonho de valsa, na mão. E ele fala assim, isso aqui não é um bombom. E aí ele fala, isso aqui é um wafer. E aí ele explica, né, qual a diferença, que o bombom tem uma tributação, o wafer, ele consegue uma redução de impostos, né? A gente fez um post esses dias, né? Que É. a alíquota é zerada para wafer e tudo mais. Exatamente. Daí ele fala, é por isso que a empresa tal fez essa mudança tal, e já pensou na sua empresa Legal. fazendo esse tipo de, não é manobra, né, mas esse tipo de Estratégia. de né? estratégia, o um quanto você poderia planejamento economizar? tributário, né? Planejamento tributário, imagina o tanto que você poderia, né? É. E aí ele termina abrindo o bombom, o wafer, e ele pega, morde, termina mordendo o bombom. Então, assim, quando a gente olha, a gente fala, ah, que legal, mas a gente não entende o princípio que está por trás. É o princípio da identificação. Eu posso não entender nada, eu não tenho interesse nenhum em direito tributário, mas o sonho de valsa, ele conecta comigo, porque eu já comi bombom sonho de valsa em algum momento da minha vida. E quando eu uso esse tipo de elemento, eu paro para ver. Porque, principalmente quando ele me provoca dizendo que aquilo não é um bombom, e a vida inteira eu comi esse troço sabendo que é bombom, aquilo mexe comigo. E esse é o grande desafio da comunicação, principalmente no digital. Não é simplesmente postar conteúdo, falar que você faz tal coisa, que você vende tal coisa. É você mexer com a imaginação, é você despertar a curiosidade, e é você agregar valor àquilo que você faz. Mas isso é habilidade de comunicação, é treinável. E as pessoas não se atentam que elas precisam treinar e desenvolver, mas precisam. Hoje em dia, você acha que o digital, como que tá? Digital e televisão, eles estão andando lado a lado? Existe uma briga? Você que está dentro da televisão, como que você vê isso? Na verdade, hoje o nosso trabalho é multiplataforma, né? A gente não vê como competição. Tá interligado. Tá tudo interligado. Então, onde o nosso público tá, nós precisamos estar. Então, é televisão, é site, é rádio, são as redes sociais, né? A notícia, ela precisa circular por todos eles, a mesma notícia, mas claro, preparada de um jeito diferente, Sim. mas ela precisa estar em todos os ambientes, porque as pessoas estão em todos esses ambientes. Então, mais do que nunca, a gente precisa olhar para isso. E a comunicação do lado de cá do balcão, a comunicação empresarial, que é a minha especialização, inclusive, eu sou jornalista, mas também sou especializado em comunicação empresarial transmídia. Porque a comunicação aqui no mundo corporativo também não é aquela comunicação tradicional, por exemplo, dentro de uma empresa que a gente colocava um mural lá e estava tudo bem. Não é mais assim. Cada empresa tem uma necessidade, são muitas plataformas e tem gente que se perde no meio desse monte de plataforma, acaba usando mais do que deveria. Mas assim, a gente precisa estudar o que tem disponível hoje de ferramenta para saber como que a gente alcança melhor o nosso público interno e o nosso público externo. E isso também é a comunicação adequada. Ô Eduardo, quando a gente começou no digital, porque nós já eu passei uma carreira dentro de uma multinacional, né? E aí eu estudei para a gente criar e começar uma contabilidade 100% digital, isso lá em 2016. Cara, parecia loucura, né? Quando não tinha nem os bancos digitais direito funcionando no Brasil e a gente começou a planejar a contabilidade digital. Quando eu compartilhava com alguns amigos, eu falava assim, cara, para com isso. Você acha que o pessoal vai abrir mão do arquivo do XML, da nota fiscal, do motoboy para levar o documento lá para o seu escritório? Eu falei, não, cara, eu acho que o mundo é digital. E a gente começou a ir para o digital. Teve uma certa... Ainda existe uma certa dificuldade da gente conectar ainda e mostrar que o digital ainda é mais seguro que o tradicional ou que o analógico. Você acredita que tudo que é digital ainda tem uma dificuldade de conexão com as pessoas? As pessoas ainda têm um pouco de medo do digital? Marketing digital, contabilidade digital, banco digital.
Você acha que o digital ainda atrapalha nessa confiança das pessoas? As pessoas ainda têm um pouco de medo, até de se expressar das formas digitais. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de estar na rede social, mas me chama para uma reunião aí que eu falo. Né? Então, tem essa dificuldade de conexão com o digital? O digital ainda acende uma luzinha de medo? É o medo que está por trás? Então, o digital, ele é uma realidade na vida de todo mundo, ou pelo menos da grande maioria. É claro que o digital, como ele amplia todas as possibilidades de negócios, de comunicações e tudo mais, ele também amplia os perigos, os problemas que a gente pode ter. Questão de vírus, questão de golpes, questão de fraudes, isso tudo gera uma insegurança para a população. Só que o digital não é uma opção. O digital ele veio para ficar. As pessoas, elas cada vez mais estão ali. Minha mãe, até pouco tempo atrás, ela não sabia usar o WhatsApp. E hoje não vive sem. Minha mãe, por exemplo, esses dias eu levei um susto que ela falou, eu comprei a tal peça na Shein. Oi? Oi? A senhora tá comprando da Shein? Nem eu compro, né? Eu compro muito pouco, assim, né? De sites fora do país e tal, da China. Eu falei, a senhora tá comprando? Ela é muito mais barato, né? Entrega aqui e tal. Gente, não adianta. É uma experiência, então. Não adianta. Entrou, tem que mudar o mindset, né? A maneira como... tem que mudar a mente. O problema é a nossa mente, que não mudou. O mundo mudou, mas a nossa mente não mudou. E em relação você falou da conexão, né? A conexão, cara, ela é necessária em todos os ambientes onde a gente está. Isso depende só da nossa habilidade, né? Então, no mundo presencial, tem gente que se conecta e tem gente que não se conecta. Por que tem alguns profissionais que são mais reconhecidos do que outros? Exato. Por que tem vendedores que a gente quer ser atendido por eles e outros a gente não querem passar perto? Porque tem lojas que a gente prefere e outros não. Porque tem contadores que eu falo, poxa, esse cara é sensacional, mas aquele lá eu não quero nem ver pintado de ouro. Por quê? Porque são pessoas que fazem um atendimento diferenciado, que encantam o cliente e que não simplesmente oferecem um produto, um serviço. Eles geram uma experiência. Eles fazem o cara se sentir especial. Ele faz o cara não sentir um número, mas ele faz o cara sentir o indivíduo, que é o grande desafio na comunicação para vendas, na comunicação para o atendimento. E isso a gente precisa levar para o digital. Por isso que eu falei, não é simplesmente você postar seus conteúdos, falar o que você está fazendo. Não. É você interagir com as pessoas, tentar entender a necessidade das pessoas, ajudar as pessoas, estar disponível, não simplesmente vendendo. Um grande erro que as pessoas cometem, elas entram no digital, né? Porque alguém falou, nossa, você tem que levar o seu serviço de contabilidade lá para o digital. E aí a pessoa fica lá só vendendo coisa. Ó, a declaração do imposto de renda, o que mais que tem aí? Imposto de renda, o que mais? Abertura de empresa, sei lá, migração do MEI, né? Aí vira o quê? Vira um vendedor chato. Quem que vai querer acompanhar um cara desse? Aguenta. Sendo que a rede social é um ambiente de diversão, um ambiente de entretenimento também. A gente não pode esquecer disso. É uma rede social que virou uma rede business, o Instagram mudou. Né? Então você pode ver, tem amigos de antigamente que você nem mais acompanha porque ele não entrega para você. Porque ele está entregando quem realmente está trabalhando com business, com negócio. Então virou uma rede business. Mas ele ainda é uma rede de entretenimento. As pessoas elas querem também se divertir, ver um conteúdo mais leve. Se você só entra lá para vender, você é o vendedor chato, que ninguém vai querer ver, porque só aparece para vender, para oferecer produto. Então o segredo é o quê? É você também produzir conteúdo leve, né? Como eu disse, mostrar um pouquinho da sua rotina, dar uma dica de um restaurante que você foi. Não é mostrar tudo, é mostrar aquilo que você quer da sua vida. É mostrar aquilo que você quer. Eu, por exemplo, mostro fragmentos da minha vida. Tem dia, por exemplo, que eu não quero mostrar alguns momentos, eu não mostro. Eu gravo aquilo que eu quero. Se eu não quiser, eu não gravo. Né? Então é você entender que não é simplesmente estar ali para vender, para oferecer um produto, um serviço. É você estar ali para você desenvolver relacionamento. Porque conexão, em resumo, é relacionamento. E você não se relaciona com gente que está enfiando goela abaixo produto para você o tempo todo. Isso no presencial e vale também para o digital. Sensacional. E esses dias eu fiz uma venda sem vender. Olha que louco isso. Cara, eu estava na fila do mercado, aquela fila... atacarejos, né, que demora, né? Você vê aqueles carrinhos assim. Meu Deus do céu. Vou sentar aqui no Instagram e vou ficar esperando, né? Tem pavor disso aí. Aí uma pessoa da nossa equipe, né, me ligou e falou assim, Elton, o fulano que conversou com você pediu o orçamento. Eu falei, não, peraí, eu já entro aqui e já mando. Eu abri
o nosso aplicativo, que é uma facilidade que a gente tem na contabilidade, abri o nosso aplicativo, montei o orçamento e disparei pelo WhatsApp da pessoa. Falei, aí liguei para ela e falei assim, já entrei aqui no nosso sistema e já mandei o orçamento. A pessoa de trás olhou e falou assim, viu, você trabalha com o quê? Eu falei assim, eu tenho um escritório de contabilidade. Cara, mas você mandou o orçamento do celular aí? O meu eu tenho que ir lá no escritório, ligar e tal. Pô, me dá o seu contato aí pra gente conversar. E foi assim, cara, na fila do mercado, sem querer vender, eu mostrei uma solução. Que talvez era uma dor que ele estava sentindo. Né? E sem querer. Foi natural, sabe? Os negócios acontecem naturalmente nos ambientes mais improváveis. A minha esposa, por exemplo, a gente é sócio na nossa empresa, né? Porque ela é estrategista de imagem e estilo, né? Então entra na questão da comunicação não verbal na parte de imagem, que também é muito importante. Então ela ajuda as pessoas a se vestir, a se comportar da forma que elas realmente precisam para o negócio delas. E ela estava atendendo uma cliente que é dona de uma loja de roupa. E aí essa cliente estava contando para ela que teve um dia que ela estava indo para o mercado e não teve tempo de se arrumar. E ela botou roupa de ginástica e foi para o mercado. E aí encontrou uma pessoa que já tinha comprado na loja dela, uma cliente. E a cliente olhou para ela e falou assim, nossa, que legal, você tá vendendo agora roupa de ginástica? Como que eu faço para comprar? Aí ela ficou sem graça, né? E até mentiu, pegou e falou assim, não, é que eu acabei de vir do Pilates. E nem tinha vindo do Pilates coisa nenhuma, simplesmente, né, não quis se arrumar. E ela pegou e falou assim, eu não posso mais sair desse jeito. A ida ao mercado, ela pode ser um negócio que vai fechar uma venda para você. Exatamente. E aí, todo o trabalho que a minha esposa fez foi para ela, né, de uma forma prática, no dia a dia dela, ela sair, né, com as peças adequadas, porque ela é o próprio cartão de visita, principalmente loja de roupa, né? Ela é um cartão de visita ambulante. E aí, quando ela começou a sair com as próprias roupas, né, bem arrumada, bem maquiada e tudo mais, ela encontrava as pessoas e as pessoas, nossa, que roupa legal, você tem lá na loja? Nossa, eu quero uma igual. E aí as pessoas começavam a fechar negócio com ela, fechar vendas com ela, simplesmente nesses ambientes fora da loja. Então foi por isso que eu falei, não dá pra gente limitar mais. Eu sou um profissional dentro das 4 paredes da minha empresa, Deu gente. 6 horas, eu não sou mais. Não existe isso, não tem mais limitação de espaço, não tem mais limitação de horário. E tudo aquilo que a gente faz precisa ser intencional. A roupa que a gente veste, o nosso modo de se apresentar para as pessoas, a nossa postura, os nossos gestos, o nosso tom de voz, a nossa conversa, o conteúdo do diálogo que a gente tem. Tudo precisa ser intencional. E para tranquilizar todo mundo que a pessoa deve, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Tô perdido, né? É tudo treinável, a simpatia é treinável, carisma é treinável, comunicação não verbal é treinável, comunicação vocal é treinável, verbal, para tudo tem jeito. E tudo isso você tem uma imersão, né? Que a pessoa vai passar o dia inteiro lá. Explica pra galera como é que funciona certinho. A imersão, ela chama Construa um Perfil de Sucesso. Pra pessoa que realmente quer dar os primeiros passos no digital, entender tudo aquilo que ela precisa nesse mundo tão complexo para ela ter sucesso. Já tô seguindo no aqui digital. no Instagram, já Quero convidar todo mundo para participar. Passa o arroba pro pessoal. O arroba é Construa um Perfil de Sucesso. A próxima edição vai ser no dia 13 de maio, é presencial em Campinas. Então, estaremos eu, Natália Assis, que também é apresentadora da IPTV, fazendo um trabalho sensacional no marketing digital, atendendo vários clientes, várias empresas. A minha esposa vai estar lá para falar sobre imagem no digital. Ela que é estrategista de imagem, estilo, é especialista também em design de rosto, fez uma formação numa faculdade, numa escola francesa de imagem, assim, é renomado internacionalmente. E a gente vai ter também o Rodrigo Coutinho, que é do audiovisual. Ele é um empresário do audiovisual e que faz vídeos aí para grandes empresas. Ele vai ensinar como a gente produzir conteúdo com o próprio celular. Então, quais são os conteúdos? Como você se comunicar da forma adequada, como construir uma imagem de sucesso no digital, as ferramentas de marketing digital que você precisa aprender para você alavancar o seu negócio. Você também vai aprender a gravar e editar vídeos no próprio celular. Que tem muita gente que fala, eu não dou conta, só se eu contratar uma agência X eu vou conseguir fazer. Tem que comprar um material muito caro, uma câmera Não super... é assim. Não é assim. É claro que à medida que você vai avançando, você vai investindo mais. Só que isso não é justificativo. O melhor celular é o que você tem. A melhor iluminação é a que você tem. O melhor microfone é o que você tem. E hoje em dia é tudo muito acessível. É um investimento
no seu negócio. E fora isso, que é a segunda imersão que a gente vai fazer aqui em Campinas, né? E nós teremos uma novidade nessa. Nós vamos ter uma oficina de Canva. Então a pessoa vai aprender ali na prática a fazer artes, ela mesma fazer as artes para sua empresa, massa. de uma maneira muito, muito prática. Então ela vai ter tudo aquilo que ela precisa para se destacar no digital. E é um evento que a gente começa às 9 da manhã e a gente vai até às 7 da noite. Uau. As palestras são muito dinâmicas, tem muita prática, é muito bate-papo. Tem networking, porque são profissionais de muito diferentes legal. áreas que se conectam ali, trocam serviços, fecham negócios. A gente almoça junto. A gente Pô, passa o dia inteiro com os A alunos. Biconte tem que estar lá, né? Com certeza, eu tava A pensando Biconte- aqui, quando é, ele falava, eu já ia pensando Temos que nisso, estar lá, levando nossos clientes. Com certeza. Poxa, Exatamente. que legal, E eu Edu. posso até já fazer um combinado aqui com vocês, um Com bem certeza, bolado? Claro. Ó, vou divulgar aqui então, que para todos os parceiros de vocês, clientes, a gente dá 15% de desconto, tá? Show, Top. olha Eu vou aí. mandar um banner Aí para vocês, sim. as inscrições vão ser abertas em breve. E aí, então, eu mando esse banner para Muito vocês, legal. todos os Por favor. parceiros de vocês, né, toda a equipe de vocês querendo participar lá. Tem mais uma que vai querer lá. participar. É isso Vamos aí. embora todos lá, tá? O espaço é certeza. limitado, então quando abrir inscrição tem que ser bem rápido mesmo. Muito legal. Vai ser no Hotel Monreale, vocês conhecem? Conhecemos. Aqui em Campinas, aquele daqui da Ban, tem um Sim. auditório lindo lá, restaurante muito bom, o hotel assim é incrível. Então a gente vai passar o dia inteiro juntos lá e é uma experiência assim que vai revolucionar o seu negócio. Se você tá no digital, ou tá com dificuldade, ou se você ainda nem entrou, essa é a oportunidade para você aprender. Não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro que você não consegue domar. Você vai ter todas as ferramentas que você precisa para crescer no digital. Se o seu objetivo é vender, nós vamos mostrar lá como que você consegue fazer, né? As Muito estratégias legal. que você precisa desenvolver para você Muito vender. legal. Isso de uma maneira assim muito, muito prática mesmo. Então é um evento de dia inteiro que você vai sair com tudo que você precisa. Porque às vezes a pessoa vai num evento desse e é tudo muito segmentado, né? Ah, ela vai num evento de tráfego, um evento de gestão de rede social, um evento de comunicação. Ali nós juntamos tudo num pacote só para a pessoa já sair qualificada e preparada para ela ter um sucesso. Então, Que demais. para todos os parceiros, clientes aqui da empresa da Biconte, Muito 15% legal. de desconto. Depois eu mando o banner aí para vocês Poxa, top, aí espalharem sim, para a galera. Privilégio, Essa a né? gente não Estaremos lá, vamos Tá. participar. Com certeza. 13 de vamos maio, participar. tá? 13 de maio eu quero Legal. todos vocês lá junto com a gente. Vai ser muito bom. Sim, a gente Da vai hora. sim. Ô, Edu, cara, eu achei incrível essas dicas. Eu queria uma questão pessoal minha, tá? Eu vou abrir agora o coração aqui, momento coração do Elton aqui. Vamos colocar uma trilha especial, né? Mas eu tenho como eu trabalhei também muito tempo numa multinacional, cara, todo mês eram aquelas reuniões de apresentação, tinha que apresentar os indicadores e tal. E como eu era o gestor da área, né, sempre tinha que apresentar os indicadores. Então eu tinha uma facilidade era uma empresa grande, tinha quase 2.000 funcionários, então a gente entrava no palco, cara, para mim era algo tranquilo. Subia no palco, apresentava os indicadores, falava dos planos de ações do próximo ano e tal, e saía de boa. Mas quando tinha que sentar eu e meu chefe, cara, eu tremia na base. Tipo assim, era uma experiência ruim, assim, sabe? Eu me sentia mal por estar no individual. O que pode ser esses limitantes, assim? Porque a apresentação eu não tenho essa dificuldade. Hoje eu dou treinamentos na PepsiCo do Brasil para 500, 1.000 pessoas. Para mim é tranquilo. Mas no individual, ou você está numa reunião familiar ali com a sua família, com a sua sogra, né? Eu travo geral, cara. Eu tenho essa dificuldade. O que pode ser isso na comunicação, né? Nessa maneira de se expressar? Você fala com pessoas, por exemplo, como chefe e Pessoas tudo mais. com que eu tenho um relacionamento mais íntimo, de mais amizade, né? Eu já fico um pouco mais travado. Eu tenho essa dificuldade. A grande questão é a gestão emocional. Por exemplo, com o chefe, muitas vezes a gente tem dificuldade porque a gente fica muitas vezes preocupado com o julgamento dele. Então, em vez de se preocupar em agregar valor àquilo que a gente faz, sabe, em você contribuir, em vez de você oferecer uma ideia, um projeto de qualidade, a gente fica preocupado que ele vai me julgar. no que ele vai pensar, no que ele vai julgar, que ele vai criticar, que ele vai descobrir muitas vezes que você é uma farsa. A gente pensa tudo isso. Em suma, é falta de autoconfiança. E isso precisa desenvolver. Isso começa com pensamento. Olha. O ciclo da comunicação ele tem 4 etapas. Tudo começa pelo pensamento. Depois vem o sentimento. Depois vem a ação.
e o resultado. São as etapas. É uma trilha. É uma trilha. Não tem como você pular etapas. Não tem como você pular a prova. Não, você tem que passar pela prova. Por todas elas. Para você conseguir ser aprovado. Então, o grande problema é que a gente não desenvolve uma autoconfiança. A gente tem pensamentos sabotadores. Isso não é autoajuda, tá, gente? Isso é neurociência. Quem tem, não tem problema com autoajuda, mas se alguém tiver... Eduardo, vai não, sair não. outro... Não sou não. Mas, porque assim, toda a realidade que a gente vive é criada aqui, na nossa mente. Que legal. Vamos pensar aqui. Se eu falo, se eu penso e verbalizo que eu não vou aprender, que eu não dou conta de aprender inglês, será que eu vou conseguir aprender inglês? Não. Jamais, você já limitou, né? Se eu penso e verbalizo que nunca eu vou conseguir emagrecer, será que eu vou conseguir? Não vou conseguir, porque a realidade que a gente cria começa aqui. Então, seus pensamentos, se eles são saudáveis, eles vão te levar a um resultado positivo. Eles têm uma chance maior de te levar a um resultado positivo. É o que falam que palavra tem poder, né? As palavras têm poder. E os pensamentos, eles antecedem as palavras. A gente verbaliza muitas vezes aquilo que já está aqui. Então, muitas vezes a gente tem muitos pensamentos ruins a nosso respeito. Por exemplo, na área da comunicação. Eu não dou conta, isso é pra mim, eu sempre me perco, eu sou totalmente atrapalhado, o meu raciocínio não é bom, eu tenho branco todas as vezes, as pessoas não vão gostar, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão me julgar, o meu chefe vai acabar comigo. E às vezes a gente pensa até nisso, ele vai descobrir que eu não sou tão bom assim. A gente não pensa essas coisas? Pensa. E aí a gente vai limitando. Aí a gente vai para uma conversa como essa já completamente minado. Exatamente. Com a nossa confiança minada. Exatamente. E aí a gente fica completamente refém desse sentimento negativo, porque o pensamento gera o pensamento negativo gera um sentimento negativo. Gerou um sentimento negativo, meu amigo, é o que o pai da inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele fala, é o sequestro da amígdala, que não é essa aqui da garganta, né? A amígdala é uma estrutura do nosso cérebro emocional. Tem uma descarga ali de estresse gigantesca que te trava, que te torna inapto a fazer qualquer coisa, por mais que você tenha técnica. E Edu, você falando disso agora, me lembrei de uma passagem bíblica, cara. Olha que coisa, né? Eu sou cristão, tudo, né? E Eu também. Eu lembrei de Jesus falando, olha, se você disser para aquela montanha ali, retira-te dali, vá para lá, autoconfiança. cara, tem tudo a ver, né? Hum. Talvez a forma como ele expressou há 2000 anos atrás, agora ficou muito mais fácil agora de entender, né? Exatamente. O problema é que a gente para na nossa mente. A nossa mente é muito limitada. Por que hoje tem tantos treinamentos para você expandir a sua mente, desenvolver inteligência emocional? Porque é o grande dilema da humanidade. Tá todo mundo assim, abalado na sua autoestima. Isso não é papo de coach, né? Não é. É real, né? Não é. Isso é real. Isso define quem a gente é. Eu tava lá com um colega de trabalho que ele foi promovido recentemente por uma função e ele começou a entrar em parafuso. E aí ele falava assim, eu acho que eu vou voltar, vou pedir para voltar para a função que eu tava, isso não é para mim e tal. E começou a verbalizar isso para as pessoas. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu entendo a sua insegurança, eu entendo, porque todo desafio novo gera insegurança. Se não gerar, tem algum problema com você. Lógico. Né? Toda mudança. Às vezes as pessoas falam, eu tô com medo de empreender. Que bom que você tá com medo de empreender. Porque isso mostra que você é humano. Eu também sou humano. Eu também tive, quando eu fui abrir minha empresa, eu também tive inseguranças, medos, preocupações. Até hoje eu tenho. Até bom que te reduz os riscos dos problemas. Te deixa mais alerta, te deixa mais focado, te deixa com mais certeza. energia para você resolver os problemas, te deixa muito mais rápido para tomar decisões. Agora o que você não pode fazer é deixar esse estresse, esse medo te paralisar, como as pessoas fazem hoje. Então isso não pode te definir. Isso não pode definir. Aí você começa a permitir, não, eu não dou conta, isso não é pra mim, vai dar tudo errado. E aí esse pensamento gera um sentimento negativo e por mais que você tenha técnicas, por exemplo, na comunicação, você vai se atrapalhar completamente, porque o sentimento negativo, ele acaba, como eu disse agora há pouco, te deixando inapto para fazer qualquer coisa. É como se você tiver um caminhão pesadíssimo descendo uma ladeira. Você tá no volante ali. E aí é como se seu cérebro te jogasse pro banco do passageiro. E você tá descendo, você tá no banco do passageiro, você não tem controle nenhum mais. É isso que acontece. Por isso que a gente se perde na reunião com o chefe, a gente fica tão nervoso, a gente vai apresentar um projeto legal, se atrapalha e o cara fala, poxa, não entendi nada do que ele falou. Faz sentido. Ou essa ideia não é muito boa, não entendi como que ela pode melhorar um processo aqui, trazer algum benefício pra gente. Faz sentido. Não vou promover esse cara.
não sinto confiança. É isso que o nosso chefe acaba E pensando. aí você fica naquele ensaio mental e na hora do vamos Na ver, hora você de não falar, fala nada. dá o Aí branco. você dá o Exatamente. branco, aí trava. E o grande segredo para isso não é você focar no que a outra pessoa vai pensar, mas é você focar no que você pode contribuir. Porque quando a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar sobre a gente, isso é ego puro. É muita vaidade, é muito egoísmo. Sabe, você tem que entender que aquilo que você tem, a mensagem que você tem para comunicar, ela pode ser útil para muita gente. Uhum. E não é sobre você, é sobre o que você pode promover na vida dos Exato. outros. Então Exatamente. para de achar que Exatamente. o mundo gira em torno de você, que as pessoas vão te julgar, te criticar, e faz parte. Se alguém não gostar, gente, ótimo. Faz parte da vida. Isso mostra que você é normal, porque não existe profissional que é querido por todo mundo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que te acha um excelente vendedor, outros não acham. E tá tudo bem, isso é a vida. A gente viu isso numa palestra do Geraldo Rufino, né? Ele falou, tem bilhões de pessoas no mundo. Se você for se importar com essas bilhões de pessoas, você não vive, né? Você não faz nada da vida. E aquela outra coisa, as pessoas que não fazem, elas são as primeiras a criticar as pessoas que estão fazendo. É a mesma coisa do digital. Geralmente quem vai chegar lá e vai te chamar de blogueirinho, falar que você está passando do ponto, que você não deveria fazer isso, isso e aquilo, são as pessoas que elas não dão conta de fazer e elas são frustradas porque elas não conseguem fazer isso. Né? Então, a gente precisa ter escuta ativa. Em comunicação, trabalho muito a escuta ativa, né? Mas a gente tem que saber quem que a gente vai ouvir. Exatamente. Você não tem que ouvir todo mundo. A Brené Brown, que é aquela best-seller, tem aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala isso. Eu não ouço gente que está na arquibancada. Eu só ouço gente que entra na arena junto comigo. A arquibancada é quem? É quem tá lá só para assistir. Tá lá comendo pipoquinha, tomando refrigerante, mas não faz nada. E tá lá só falando, mas deveria ter chutado ali, deveria ter passado pro outro, deveria... Tá, vai lá, vai pro campo você. Vai lá e faz. Né? Sensacional. Deveria ter falado assim, deveria ter falado assado, a reação dele... Tá, vai lá e faz no campo, eu quero ver. Então a gente precisa saber quem que a gente vai ouvir. A gente tem que saber quem que a gente vai ouvir. Né? E quem entra na arena é quem se expõe, é quem tá fazendo. Essas pessoas, elas são dignas da nossa atenção. De você chegar e falar, poxa, o que você tá achando? Agora a pessoa que tá ali simplesmente sentado, apontando o dedo, porque ela é uma frustrada, que ela não deu conta de se mover, não teve coragem de sair da zona de conforto, ela tem o quê para falar para você? Nada. Não tem nada. Então isso é uma mudança de mentalidade que acaba afetando todas as áreas, né? E zona de conforto não existe, né, Eduardo? É uma zona crítica da inativada, a pessoa tá parada, né? É uma zona da falta de propósito, né? Eu ia até falar aqui, mas uma vez eu vi até num treinamento, é a zona de merda mesmo. É, né? isso mesmo. Você tá ali numa situação que te trava a sua vida, Sim. né? E aí você não consegue fazer nada, né? Antigamente eu falava, né, até que muitos dos coaches falam, né, feito é melhor que perfeito. Eu mudei isso, cara. O feito é melhor que o não feito. Então, independente de querer fazer o perfeito, é fazer. Só faz. Até porque Só o perfeito faz. é relativo, né? Exato. O que é perfeito? O feito é melhor que o não feito. Então, até para começar o nosso podcast, eu estava refletindo isso com o Anderson na vinda para cá, né? Eu falei assim, cara, a intenção nossa é conectar mesmo esse ensinamento para os empreendedores, para o novo empreendedor, para ele entender que é importante ele se digitalizar, Claro. é importante ele ter novos conhecimentos, novas habilidades, estar antenado a novas possibilidades. Por quê? Porque o que funcionou até alguns anos atrás não funciona mais agora. Mudou. Eu diria para você. Sim. O que a gente aprendeu hoje, talvez para amanhã não vai servir já não mais. sirva. E é uma muito constante rápido, né? crescimento. A né? gente tem que estar em contato com a informação, se atualizando constantemente. E eu falei assim, poxa, quantos colegas, né, da nossa área, eu lido com empresários todos os dias. Então, é o empresário que chega para abrir um CNPJ, ele não sabe nem o que tem que fazer. Depois que ele abre, ele tem que contratar pessoas, depois ele tem que fazer emissão de notas, depois ele tem que pagar impostos. E no final, ele chega para mim, olha, não deu certo o meu negócio, às vezes, né? Eu quero fechar. Eu não quero que isso aconteça. Né? Existem mecanismos e estruturas dentro de qualquer negócio que precisam ter ali processos funcionando para que ele tenha sucesso, né? Sim. Então, a intenção do podcast era isso, trazer convidados para a gente trocar ideia, conversar e levar esses conceitos, esses pilares que vão agregar valor aos empresários. Por quê?
Eu cansei de ouvir só na reunião interna comigo ali, a gente dá uma dica, dá uma sugestão, conecta com outras pessoas. Por que não então trazer tudo isso que a gente conversa para mais pessoas, né? Gerar essa conexão com mais pessoas. E isso faz todo sentido, porque a gente começou sem ter toda a estrutura ainda necessária, mas começamos. Começamos, já tivemos algumas pessoas aqui que deram um papo muito legal, com muitas dicas bacanas, e a gente está com outros convidados. Melhorando a cada episódio. Mas começamos, né? E eu falo, poxa, eu falei isso pro Anderson hoje, eu falei, quantos escritórios existem em Campinas de contabilidade? Já mais de 1.000. Quantos já fizeram isso? Fazem diferencial. Trazer os amigos, convidados, os empresários, os clientes, para falar um pouquinho da sua experiência tal, e dar dicas para os novos empreendedores, né? Sim. E eu falei, poxa, a gente saiu um pouquinho da média. Então, a gente ter o fato de ter começado já nos colocou numa posição de poder tá diferente, né? De poder levar mais valor, né? Não é nem pensar fora da caixa, né? Não. Essa caixa não deveria nunca ter existido. Nem ter existido. Dá uma bicuda nela. Exatamente. Né? Então, a gente se permitir realmente desenvolver a criatividade, a imaginação. A gente tem medo da imaginação, a gente acha que é fantasia, pensamento de criança, mas a gente precisa desenvolver isso, porque a imaginação, ela nos abre novos caminhos, novas possibilidades, novas ideias. A gente precisa desenvolver a criatividade, a gente precisa ser criativo de verdade, sabe? Não se limitar mesmo, né, nas estruturas das nossas empresas, naquilo que a gente já se acostumou, esses gestos que limitam tanto a gente, As né? bolhas, né? As bolhas, sabe? A gente precisa permitir, né? Porque quando a gente se permite que grandes invenções surgem, e quando elas surgem, muitas vezes as pessoas criticam, né? Acham que não vão dar em nada e tal. Mas a invenção vem daí, né? É gente que acredita na imaginação e na criatividade. Cara, muito bom. Bom, né? Muito bom. Edu, a gente já está encaminhando pro final. Uma coisa que eu sempre fiquei pensando em casa. O que o apresentador faz antes de começar o programa? Na hora que você entra no IPTV, que horas você entra? O jornal começa às 11h45, né? Bastidores. Bom. Papo de amigo Fofoquinha, agora, né? Fofoquinha. Papo de amigo. Ou é aquela coisa, cheguei, vou pro meu camarim, toalhas brancas. Como que é? Explica pra galera que tá em casa. Então, Frutinhas. vamos falar sério, então. Eu chego lá por volta... O jornal começa 15 pro meio-dia, né? Eu chego lá por volta de umas 11 da manhã. E aí tem um tapete vermelho lá na porta da emissora, né? E eu já vou direto pro camarim. Aí tem todo aquele Sem serviço, foto, né? sem nada. Sem nada. Autógrafo. E né? eu fico lá no camarim e tal, né? Todo aquele serviço de camarim, né? Muitas comidinhas, bebidinhas. Quem me pensa, nada disso não, gente. Massagem do Edson. Massagem do Edson Garcia. Edson Garcia. Grande pai aqui do Anderson, tá aqui assistindo, inclusive. Tá aqui nos bastidores acompanhando. Mas o nosso trabalho é um trabalho como outro qualquer, não tem glamour, né? Falando sério agora, não tem glamour. As pessoas muitas vezes se encantam pela magia que a televisão gera. Ou que as telas geram, né? Hoje tem outras telas também. Mas é um trabalho, é uma empresa como outra qualquer. É muita demanda, é muita correria, muita decisão que você precisa tomar. Então é um trabalho que demanda muito esforço, muita concentração, muita criatividade, muita imaginação também. Mas é muito gratificante. Então eu entro lá cedinho, umas 7 horas da manhã. E aí depois a gente tem outra reunião ainda, logo depois que o programa acaba, a gente já começa a pensar alguma coisa no dia seguinte. E aí só depois que a gente encerra o expediente, mas começa lá cedo para a gente organizar as equipes, definir os assuntos, aquilo que a gente vai fazer, o que é relevante, né, para a nossa sociedade, porque tem coisa que para o nosso público não faz sentido e a gente tem que saber selecionar. Então a gente faz uma curadoria desse conteúdo, definindo o que é realmente relevante para a nossa audiência. Então dá muito trabalho, é muito corrido, não é nada de glamour como muita gente pensa, não. Muitas vezes eu entro no estúdio faltando 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Caramba. Né, pra vocês terem uma ideia de como que o negócio é... Arrumando a gravata. A gravata não existe mais, né? Graças a Deus. Graças a Deus saiu de cena. Agora é só assim, Só mas... paletó. E estamos modernizando a imagem, né? Cada vez mais, pra ficar mais solto, né? Mas é isso, assim, uma rotina bem prazerosa. Que demais. Vamos com aquela perguntinha do final? Antes de dar aquela pergunta, vamos... Edu, para fechar. Cara, primeiro, né, obrigado por essa aula que você já deu aqui pra gente. Né? Foi uma aula, né? Que bom, que feliz. Foi um conteúdo legal. 1h30, né? Quase de Sim, uma hora e meia certinho. 1h30. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Parabéns Obrigado. mesmo. Porque além de ser um comunicador, jornalista, apresentador,
empresário, né? Sim. E consegue dar mentorias, treinamentos, palestras. Eu acho que a intenção da nossa conversa era mais para esse rumo aí. Cara, Sim. só devo gratidão por isso. Só devo gratidão mesmo. E se fosse para dar um conselho agora para os empreendedores que estão nos assistindo, para o pessoal aqui de Campinas, para os empresários, qual conselho seria aquele conselho de ouro que você daria para esses empreendedores? Se você quer ter sucesso de verdade, invista na sua comunicação. Ponto final. Você É com isso. certeza já tem muito conhecimento, muita experiência. O que está faltando agora para você é comunicar essa mensagem de uma forma eficiente para você melhorar os seus resultados. E esteja conosco no evento do dia. 13 de maio, Imersão Construa um Perfil de Sucesso. Quero conhecer todos vocês lá, vai ser bom demais. Quero estar na primeira fileira lá. Opa, Edu. vai ter um Já lugar reservadinho lá pra Reserva você. lá, Biconte Top. lá. A gente vai estar lá. É, Tá? 15% de desconto para vocês, hein? Ô, show. Para show, toda a galera show. da Top. Biconte. E aí entra uma pergunta que eu gosto de Ah. fazer. Eu penso muito em questão de legado. A gente fez alguns vídeos para TV. A gente passou durante 3 meses, 4 meses. A gente estava todo domingo dando dicas no programa Mundo Empresarial, que passa aqui na VTV, em Campinas, né, em todo o interior. E eu sempre fechava os vídeos falando, olha, empreenda e viva o seu legado. Eu acho que por detrás do legado existe alguma coisa que está dentro do empreendedor. E todo empreendedor que senta aqui, eu quero fazer essa pergunta. Eduardo, o que te move? O que me move é a vontade de realmente ajudar as pessoas a ser o que elas são de verdade. Ou o que elas precisam se tornar. Acho que é isso que me move. Cara, Alavancar o potencial de cada pessoa com a sua individualidade, com muito respeito mesmo à característica de todas as pessoas, porque elas não são iguais, as empresas não são iguais, as pessoas não são iguais. E o que me move é realmente ver as pessoas se tornando aquilo que elas nasceram para ser. uau. É isso. Eu acho que então estamos conectados no mesmo propósito. Vamos junto nisso. Opa, ó o microfone. Vamos junto. Opa, tamo Parabéns. junto sempre. Obrigado, viu? Muito bom ter você aqui. Essa aula que foi pra gente, né? Papo sensacional, né? Muito bom. Muito obrigado. Passa até rápido o tempo, né? Dá vontade de Cara, continuar. a gente ficaria aqui horas, né? Pegava um Verdade. café ali. Papo bom é assim, né? ficava, é. E a Mas gente nem vê. vamos deixar um convite então aqui. Ah. Você comentou que tem outros sócios que participam com você nesse projeto para a gente trazer, né, com outras visões. Você disse que cada um tem um olhar ali Isso. dentro da comunicação. Eu acho que ficaria muito Massa, legal se sim. a gente conseguisse trazer, né, Isso. eles também aqui para conversar um pouquinho com a Tem gente. especialista a minha esposa, por exemplo, estrategista de imagem e estilo, né? Ela tem muito Show. conteúdo. Tem a questão do marketing digital, que a Natália também pode Muito legal. agregar muito. Muito E a legal. questão da parte do audiovisual, o Rodrigo Coutinho também é show. Top. Tem muita experiência, já atendeu grandes clientes, atende grandes clientes, vai poder contribuir muito. Então o convite está feito. O Eduardo Ótimo. vai levar o convite também para Vou levar, pode deixar. Obrigado, em breve estarão Eduardo. aqui. Obrigado mesmo. Obrigado por ter participado desse episódio do podcast. Edu, é isso. Gratidão. Muito obrigado Eu de que agradeço o novo convite. por ter vindo. Pessoal, episódio 4, Bicast na área. Vamos deixar aqui nos comentários, rede social do Edu, a nossa rede social, siga todo mundo. Dia 13 de maio. a imersão. 13 de maio. É isso, então fica atento aqui no feed da Biconte também, que vai ter um post sobre isso. E é importante, se inscreve aqui no canal. Já temos uma lista gigantesca aqui de próximos convidados. Vai Exato. ser bem legal. Acompanha a gente aqui que vai estar muito bacana o nosso bate-papo. Valeu! Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Valeu!